Amados do Senhor, abramos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 3. Hoje eu vou falar sobre as bases do ministério do Evangelho. Vou pegar esse texto que Paulo fala, dessa vocação dos gentios e do apostolado dele, e vou trabalhar a ideia das bases do ministério do Evangelho. Todos acharam? Capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo diz assim: Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, em que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Bendito seja Deus. Pai do céu, nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos faça entender a tua palavra, nos faça compreender, ó Deus, a tua vontade e, sobretudo, ó Pai, que essa palavra more em nosso coração, em nosso entendimento, para que possamos viver, Senhor, segundo a tua vontade. Oramos a ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. O tema central dessa parte, dessa perícope, do capítulo 3 de Efésios, fala sobre o mistério que estava oculto nos séculos. O mistério é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mistério é a revelação do Messias. E o mistério também fala de que os gentios que não pertenciam à estrutura da pregação da salvação entre os judeus, agora também fazem parte. São um povo só. Estão unidos nesse chamado do Evangelho. E o apóstolo Paulo também vai falar, se ele vai falar sobre esse Jesus que estava oculto, ele também vai falar como esse Jesus foi revelado. E, sobretudo, foi revelado a ele, Paulo, no encontro pessoal com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele se auto-intitula o pior dos pecadores, o menor de todos os santos, no verso 8. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo foi alguém que assistiu à morte de Estevão. O texto nos ensina que ele guardou a roupa de Estevão. Eu fico me perguntando por que Paulo guardaria a roupa de um pecador. Alguma coisa já tremia dentro do coração do apóstolo Paulo. Mas a certeza no ensino que ele teve
sobretudo aos pés de Gamaliel, que foi um grande rabino no período em que Paulo estava em Jerusalém. Todo o ensino e tudo que ele aprendeu falava que existia um único caminho, e era o caminho do Deus de Israel. Como fariseu que era, ele entendia que uma nova doutrina surgia, ela precisava desaparecer, então ele caçava a igreja. O que aconteceu com Paulo é que ele não sabia que se tratava de Deus. A sabedoria do próprio mestre dele, quando reunidos para falar acerca de Cristo, Gamaliel pede a palavra e diz assim: olha, não seria melhor ficarmos quietos e deixar que o próprio tempo nos diga se esse Cristo é de Deus ou não? Não seria melhor perceber como houve no passado vários outros que apareceram se intitulando Cristo e desapareceram? Não seria prudente esperarmos, porque poderíamos nos insurgir contra Deus, diz Gamaliel. A sabedoria, irmãos, ela clama nas esquinas, né? No entanto, o apóstolo Paulo, ele faz justamente o inverso. É por isso que ele diz que ele é o menor de todos os santos. Aquele que foi chamado por Deus no momento da vida dele. E esse encontro com Deus transforma completamente a vida do apóstolo Paulo. De perseguidor a um homem que prega o evangelho, que faz grandes viagens missionárias, inclusive Éfeso está na terceira viagem dele. Ele começa a alcançar gentios, o texto fala claramente, ele diz que a mim me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha que beleza. De perseguidor a missionário. Essa transformação que Deus faz no coração do apóstolo. A primeira verdade que eu quero falar com vocês é que o ministério, ele tem a sua base e a sua formação em Deus. É Deus que transforma o coração dos seus filhos e chama os seus ministros para o evangelho. O verso 7, o apóstolo Paulo fala que esse Cristo, esse evangelho que é pregado, ele diz assim no verso 7, do qual fui constituído ministro, da qual eu fui chamado para ser ministro do evangelho. O apóstolo Paulo, bem como todos os discípulos, irmãos, inclusive nós que aqui estamos, fomos chamados para pregar o evangelho. O apóstolo é alguém chamado por Deus e estabelecido com a missão de pregar o evangelho. Se vocês observarem, o Senhor Jesus Cristo separa os seus 12, dá missão para todos eles, e Paulo nasce, ele escreve para os coríntios e diz, eu sou como um abortivo, nascido fora de tempo. Ele nasce desse caminho contra o Senhor e é encontrado em Damasco. Eu fico sempre me perguntando por que Deus fez o apóstolo Paulo cair do cavalo, né? Porque Jesus poderia ter aparecido para ele no momento que ele desmontasse, no momento que ele descesse. Né? Eu acho que tem uma metáfora aí. Né? Cair do cavalo é, literalmente, perceber o seu próprio erro. Quando ele cai, Jesus fala com ele. Por que me persegues, Paulo? Ele, quem és tu, Senhor, para que eu saiba? Eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Essa queda espiritual, esse entendimento é pior do que cair do cavalo. É a verdadeira transformação da vida de Paulo, entender que Cristo é o Senhor, é o Messias. E ele entende que Jesus o chamou para essa obra. O Senhor Deus escolhe, irmãos, e talha os nossos corações e nos prepara para a sua obra. E ele chama quem ele quer. Interessante a gente entender que Paulo poderia ser qualquer coisa que quisesse. Paulo tinha condição financeira, ele está preso aqui em Roma, né, no momento que ele escreve essa carta, é uma das cartas da prisão,
E ter uma casa em Roma nesse período, é alguém que tinha uma certa condição financeira. Ter sido discípulo de Gamaliel também significa que ele tinha uma boa quantidade de dinheiro para pagar o seu estudo. E ele tinha casa em Jerusalém e em outros locais. Ele tinha discernimento. Paulo falava 4 idiomas, no mínimo. Ele poderia ser o que ele quisesse. No entanto, ele se rende ao chamado divino. Ele se rende ao chamado do Pai para ser pastor. Por isso, era necessário que Deus o fizesse cair do cavalo, deixar o seu próprio caminho, deixar a sua própria vontade e o transformasse, o capacitando, o transformando. Deus utiliza Paulo, irmãos, de uma maneira tremenda. Paulo é uma potência na mão de Deus. Assim como Moisés, que foi talhado no Egito, assim como Moisés conhecia a biblioteca do Egito, como ele tinha entendimento e foi talhado para ser, como filho do faraó, talvez um possível, alguém que assumiria o poder naquela época, nós vemos a sabedoria dele sendo usada por Deus para escrever o Pentateuco. Com Paulo não foi diferente. Paulo foi um servo de Deus que, em toda a sua jornada, ele nos dá diversas cartas e escreve boa parte do Novo Testamento. Esses homens foram talhados por Deus, irmãos, não tenha dúvida disso. E passar pela formação que Paulo teve, o preparou para escrever justamente essas cartas. Ele teve a aprovação divina e a capacitação divina para que ele obedecesse ao seu chamado. Ele é ministro do Evangelho e nada mais. O texto mostra no verso 7, ele diz: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Ele foi feito para servir ao Senhor. Acima de tudo, irmãos, Paulo, sendo livre como cidadão, ele se faz escravo de Cristo para exercer o serviço de Deus. Esse mesmo Deus que separou, olha os versos comigo, os versos 1 e 2, Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. Prisioneiro por pregar o Evangelho. Prisioneiro porque ele começou a falar acerca de Cristo em todo lugar e ele é preso justamente por causa disso. Porque ele prega a um outro rei que não seja César. E é lindo você ver o discurso dele quando ele passa por Félix, quando ele passa por várias autoridades. Exatamente ocorre com Paulo aquilo que Jesus disse. Você vai saber, Paulo, que é padecer pelo Evangelho. Eu vou lhe levar a grandes lideranças e você falará a elas. E Paulo fala aos governantes e às muitas pessoas dentro de toda a estrutura política da sua época. Paulo fala dessa dispensação da graça de Deus, o verso 2, que a mim foi concedida. Paulo entende que pregar o Evangelho, meus irmãos, não foi algo que ele escolheu. Quando ele diz essa dispensação foi a mim concedida, a pregar para os gentios, a pregar o Evangelho, por Deus foi dado. Eu preciso entender isso. Esse chamado divino também chamou a mim e a você. Nos chamou para falar do Senhor Jesus. E essa é uma grande glória. Se eu posso me gloriar, eu posso gloriar em pregar Cristo, em falar de Jesus, em falar do seu amor, em falar da sua justiça. Então esse ministro, segundo o apóstolo Paulo, é aquele que é chamado para servir a igreja. E ele é formado e talhado por Deus, assim como Paulo foi, assim como eu fui, assim como cada um de nós, dentro do nosso chamado, fomos chamados para servir a Deus. A segunda verdade que temos aqui do ensino de Paulo é que o ministério tem a sua base também na graça divina. Se primeiro nós fomos formados por Deus, talhados por Deus em sua revelação, nos mostrando quem Ele é, nos revelando o Cristo e o seu amor pela humanidade perdida, em segundo lugar, eu preciso ser agraciado por Deus. O dom divino determina como se realiza
o ministério do Evangelho. Olha o texto, Paulo diz assim, conforme o dom da graça de Deus. Deus capacitou o seu filho, Paulo. Paulo entende, irmãos, o ministério como um presente imerecido, como algo que ele não merecia. É por isso que ele diz que é nascido fora de tempo, é por isso que ele diz que é o menor de todos os santos. Ele não partia, irmãos, das coisas desse mundo. Ele parte do próprio Deus. Que toda autoridade só pode ser dada ao homem se primeiro for dada por Deus. Ele fala de um chamado no seu coração. Ele diz, verso 3, que foi segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Deus abriu o entendimento. Deus fez com que ele visse o Cristo. Irmãos, a visão da glória, ela é tão maravilhosa na vida de Paulo, que ver a santidade e a beleza de Jesus o tornou cego. Aqui tem uma linguagem que fala que ninguém que é pecador pode sair ileso ao encontrar Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é tão santo, tão puro, tão verdadeiro, que todo homem que se aproxima dele morre imediatamente. É ceifada a sua vida, por causa do pecado que habita no próprio homem. O revelar-se de Jesus a Paulo não o mata fisicamente. Mata-o no espírito. Paulo morre para o mundo. O caminho de Damasco, ele nasce para Deus. E tem uma sequela no corpo dele, que é perder a visão. Foi justamente o que Paulo precisava. Quando ele passa 3 dias na casa sem enxergar, imagine você passar 3 dias, o texto diz em Atos que ele não comeu e nem bebeu. E ele buscava o Senhor a todo instante. Nas trevas da sua alma. Paulo estava cego antes, irmãos. E quando ele estava cego, ele passou a enxergar. Percebe? É uma verdade espiritual na vida de Paulo. É uma metáfora que se completa quando Deus levanta o profeta Ananias e diz, vai lá. Faz ele enxergar. Quem? O perseguidor? Quem? Aquele que mata a igreja? Não vou lá, jamais. Aos olhos humanos, Paulo não prestava, irmãos, para ser um pregador do evangelho. Aos olhos humanos, ele era a pior pessoa que podia existir. Mas Deus diz assim, não, é esse. Foi esse que eu chamei para pregar o evangelho. É esse, eu tenho uma missão para ele, vai lá falar com ele. Eu fico pensando, irmãos, em 3 dias sem enxergar o quanto Paulo pensou no que ele fez. O quanto ele revisou a própria vida. O quanto ele pensou nos ensinos de Gamaliel no Antigo Testamento, em seus erros, em suas falhas. E tudo isso ele coloca na presença de Deus. E ele fala que vocês podem ler o que Deus fez comigo. Isso que eu falei resumidamente, quando vocês leem, verso 4, vocês podem compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Discernimento que eu não tinha, mas que agora eu possuo. Agora eu sei exatamente quem Jesus Cristo é, porque ele encontrou comigo. Ele se revelou a mim, ele falou comigo, ele me disse o que queria de mim. Percebe? Essa construção do caráter do profeta, irmãos, passa também pela vida dos crentes. Nós temos missões diferentes dentro do Evangelho, mas todos nós temos missões. Todos nós estamos cegos em algum momento e passamos a enxergar quando Deus fala ao nosso coração. Quando Deus mostra a nossa própria miséria, como nós acabamos de estudar ali, estudando Tiago. Quando faz com que olhemos para nós mesmos e percebamos a nossa fraqueza. Que somos indignos do Evangelho. Paulo percebe isso e fala com os de Éfeso e diz, olha, o que eu estou trazendo para vocês e revelando para vocês é algo que esteve oculto, verso 5, nas outras gerações.
Ninguém sabe sobre isso. Isso não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, os que tinham a missão de pregar o evangelho, e profetas. Isso foi revelado de uma forma especial. O apóstolo Paulo disse que foi revelado aonde? No Espírito. E é justamente aí que Paulo passa a enxergar. Ananias ora por ele, restaura a visão de Paulo, e Paulo levanta como ministro do evangelho. Agora sim enxergando de verdade, mas enxergando no Espírito, a vontade de Deus para todos os povos, a salvação de todos os povos. Paulo é ministro conforme o dom, diz o verso 7. Irmãos, Deus jamais deu dons ou capacitou alguém que não fosse para o seu serviço e para a sua glória. Deus talha as nossas vidas. Deus nos vocaciona. E nos coloca exatamente onde Ele quer que estejamos. E é difícil, às vezes, entender isso. O dom do ministério de Paulo seria para que ele fosse capacitado por Deus, talhado por Deus, para pregar em todo e qualquer lugar a sua verdade e a sua justiça. O que nós aprendemos aqui é que Paulo só fez o que Deus não quis enquanto ele não o conhecia. A partir do momento que ele sabe quem é Jesus e o conhece, sabe que ele é o Senhor, Paulo se submete inteiramente à pessoa de Deus. E ele chega a dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um novo Paulo, há uma nova forma de ver a Deus a partir daquele encontro. E ele diz que esse dom da graça de Deus foi a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Observem que é a graça de Deus, é a graça divina no seu aspecto mais amplo, quando muda a forma de pensar do ser humano. Quando mostra uma nova realidade que não é mais desse mundo, como Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Ele é supra-real, ele está acima dessa realidade e é uma verdade espiritual. Que o apóstolo Paulo entendeu tão profundamente que ele vai dizer, olha, os que são carnais não entendem das coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Há uma nova verdade. E ele vai falar aqui de poderes e potestades e tudo que está acontecendo ao redor da igreja, Paulo passou a perceber a partir do momento que ele foi chamado por Deus para ser o seu ministro. Nós somos presbiterianos, mas não só presbiterianos devem entender dessa forma. Há uma redenção dos eleitos, irmãos. Há um chamado no profundo do nosso coração. E que dessa forma Deus distribui dons para a igreja. Todo crente, irmãos, tem que entender isso. Que quando somos eleitos, somos chamados para a glória, somos chamados para a eternidade, mas também somos chamados para ter dons. Uns de evangelistas, outros de professores, outros que falam do evangelho. Todos nós temos chamados de serviço. Enquanto a igreja não entende que é pela graça de Deus que fomos chamados, pelo amor de Deus que foi revelado a nós, nós não trabalhamos. Precisamos colocar as nossas vidas a serviço dessa maravilhosa graça que encontrou Paulo em Damasco, me encontrou em Salvador, no dia 25 de agosto de 1996. Quando eu ouvi a pregação do Evangelho e fui chamado. Quando me apaixonei pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu refiz todos os meus planos e quis ir para o seminário. A gente não entende, não humanamente conseguimos entender isso. Nós só entendemos esse chamado, irmãos, quando ele nasce do alto em nós.
Como diz o apóstolo Paulo, quando o Espírito nos revela a sua vontade para nós. E em último lugar, o ministério do Evangelho ele tem a sua base nessa capacitação divina. É Deus que nos chama, é Deus que nos dá os dons, é Deus que nos capacita. Observe que Paulo diz que isso foi a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Essa capacitação para o ministério, irmãos, ela é gratuita. É dado a todos, mas somente alguns são chamados para exercer diretamente o ministério. E isso é feito com critérios da parte de Deus, né? Eu já fiz várias vezes a pergunta se Deus realmente me quer e me quis no Evangelho. Isso é uma pergunta no ministério, né? Eu sempre entendi o meu chamado de ensino. Esse eu nunca duvidei. Deus me chamou para ensinar. Mas várias vezes eu já me perguntei se Deus me chamou para ser pastor, para cuidar de ovelhas, né? Essas dúvidas, elas nascem no coração do homem. Deus não duvida. Deus sabe quem ele chama. Deus sabe quem ele capacita. E Paulo, olhando para si mesmo, ele diz: isso foi a mim concedido. Observe que está em direta conexão com o termo constituído. Deus me constituiu, Deus me separou, Deus cuidou de mim, né? Paulo fala que é exatamente quando Deus separava um profeta no Antigo Testamento, ele tinha uma missão específica, a de Paulo pregar aos gentios. Percebam que a gente pode passar a vida inteira sendo crente sem saber o que Deus quer de nós. Isso não vai tirar a sua salvação. Mas isso vai lhe tirar do trabalho. Estar no lugar errado é tão ruim, porque nós perdemos, né, a alegria, porque estamos no lugar errado. A graça foi concedida a Paulo, e ele vai viver isso, vai desfrutar disso, entendendo que Deus foi aquele que o chamou e o capacitou. Tudo Paulo vai fazer segundo a força operante do poder de Deus. Olha o texto comigo. Paulo disse que esse poder e essa verdade, esse mistério foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. E ele explica que, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Paulo entende o que ele tem que fazer. Ele sabe exatamente qual é a sua missão. E ele diz, a partir do verso 8, que foi dada a ele a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E foi dado a ele também manifestar qual seja a dispensação do mistério, que estava oculto nos séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, e agora Deus trouxe a plena luz, como escreve aos Gálatas. Jesus foi revelado. Jesus foi colocado na cruz. Jesus morre por todos os pecadores. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Tudo isso está posto agora à luz. E a gente se pergunta, por que as pessoas não se convertem, né? Por que toda a terra não se quedou imediatamente agora aos pés do Senhor Jesus? Por causa dessa segunda verdade que o apóstolo Paulo fala. Somente se Deus revelar. Somente Deus pode abrir os olhos, irmãos, para que vejamos a pessoa de Cristo. O mundo está cego como Paulo no caminho de Damasco. Eles não conseguem ver a glória de Deus. Ainda que haja grandes milagres, como Jesus fez potentosos milagres, e várias pessoas naquele período não se renderam ao Senhor, porque Deus não se revelou a elas. Mas a todos o quanto receberam, ou seja, mas a todos os quais Deus se revelou e fez ver o Cristo, esses todos receberam. Esses mudaram de vida. Esses, como Paulo, agora tinham ministério e passaram a trabalhar na igreja.
a expandir o reino, a fazer com que esse reino oculto seja revelado, implantado sobre a terra e espalhada a semente do evangelho em todo lugar. Não mais só em Jerusalém, mas até os confins da terra. Paulo entendeu isso, irmãos. Paulo sabia que ele não fazia nada por si próprio. Todo o poder que operava nele era o poder de Deus. Quando analisamos a teologia, nem sequer Cristo, o homem Deus, o fez assim. Ele sabia que tudo que estava nele jorrava do Pai. Que todas as suas decisões, primeiro, eram decisões do Pai, percebe? Jesus é o perfeito filho em obediência porque ele se submete todo o tempo a Deus e não usurpou o ser igual a Deus. Ele não rouba para si, ele não toma para si ser igual, mesmo sendo Deus. Ele se submete. E se esvazia. Sermão passado, alguns sermões atrás, eu falei que nós estamos cheios de nós mesmos, estamos inchados de nós mesmos. Precisamos retirar tudo aquilo que não louva a Deus para sermos como Cristo. O incrível é que Jesus se esvaziou, mas ele não tinha nada para se esvaziar enquanto pecado, percebe? Ele esvazia-se do seu poder e da sua glória. Se faz humilde em obediência, percebe? Quando eu olho a vida de Paulo, eu vejo Paulo fazendo a mesma coisa. Se despindo do seu farisaísmo, se despindo das suas crenças, se despindo do seu status que ele tinha em Jerusalém, porque ninguém consegue uma carta para perseguir a igreja se não tiver bons contatos políticos, né, com os sacerdotes, etc. Paulo joga fora todas essas relações para ser achado nele, como ele escreve aos Filipenses. Paulo entende que nada é feito dele mesmo, mas tudo vem de Deus. Essa é a base que Paulo exerce o seu ministério, sua vida pessoal. Ele exerce no poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus, ele é perfeito. Ele nos capacita a suportarmos as piores agruras e dificuldades. Quando escreve aos Coríntios, Paulo fala das suas perseguições, que ele teve 3 naufrágios, que ele foi chicoteado 3 vezes, né, nas costas, 40 chicotadas menos uma. Ele fala que foi mordido por serpentes, apedrejado. Ele vai contando toda a sua história. E ele chama de leve e momentânea tribulação, né? Ele fala que ele passou por tudo aquilo e ele só conseguiu passar, irmãos, porque ele entende que foi chamado por Deus. As dificuldades da vida, nós só vamos conseguir passar se entendermos que Deus nos chamou e tem cuidado de nós, inclusive no meio da tempestade, inclusive no meio das dificuldades. Paulo entendia que toda a verdade de Deus, todo o poder de Deus, que ele vai falar, que vem desde lá da criação. O Deus que criou todas as coisas, o estabeleceu ministro, o chamou para pregar aos gentios. Enquanto estivermos firmados nisso, enquanto entendermos que é o Deus que criou os céus e a terra que nos chamou, nós nos manteremos firmes. Enquanto entendermos que Deus, assim como falou para Josué, diz assim, ser forte e corajoso. E todo lugar que você colocar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Sabe? A gente tem intrepidez e ousadia para pregar e para viver o Evangelho. Não nos acanhamos, né? Quando entendemos que é alguém maior do que nós que está à sua frente. E é justamente por isso que Paulo diz, olha o texto, esse Deus que nos deu a dispensação do mistério, que estava oculto,
Olha o texto. Esse Deus que criou todas as coisas e tem todo o poder e toda a força, ele fez com um motivo. O motivo somos nós. Olha o texto. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados, potestades dos lugares celestiais. Deus fez isso para manifestar a sua glória. Essa palavra multiforme, ele fala de um poder colorido, de todas as cores, de todo o poder que você vê na criação, está sobre a igreja. Eu fiz essa volta toda para dizer, o mesmo poder que está sobre a vida de Paulo, que fez grandiosas coisas, está sobre você, está sobre mim, está sobre nós. E por isso, diz Paulo, nós precisamos ter, irmãos, a certeza de que Deus tem um propósito. Olha o texto. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual todos nós temos a ousadia e acesso com confiança. Nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos viver a presença de Deus. E fazemos tudo isso, segundo Paulo, mediante a fé. Paulo mostra, irmãos, que tudo que somos, que temos, toda a capacidade que foi derramada sobre nós, ela vem desse poder de Deus, que transformou a vida dele e que transforma a nossa. Ele mostra que o ministério do Evangelho, irmãos, não pode ser conquistado por nada humano. Não pode ser elaborado fora de Deus, mas só pode ser exercido pelo meio da graça divina. Ele mostra que o seu ministério do Evangelho, irmãos, é algo que deve fazer com que todo aquele que é chamado esteja pronto para o serviço, onde quer que seja o serviço, entendendo que Deus é aquele que o capacita, inclusive para passar pelos momentos de dificuldade. Ele mostra que o ministério do Evangelho deve ser exercido por aquele que foi chamado para ser ministro, mas também por todos aqueles que receberam dons de Deus para com a igreja, para cuidar da igreja. Ele mostra que todo o poder que exercemos sobre a terra pregando o Evangelho, ele vem único e exclusivamente de Deus, e que pertence a Deus. E por fim ele mostra que o ministério do Evangelho, seja sobre o pastor, seja sobre o rebanho, nós precisamos, em todos esses lugares, sermos arautos do Senhor, pregando a todo tempo. E ele encerra dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão preocupados porque eu estou preso. Eu sei que vocês estão preocupados e acham que o ministério talvez esteja amarrado, né? Eu não consigo mais fazer nada. E a grande verdade é que o ministério de Paulo não foi barrado por causa da sua prisão. Foi graças à prisão de Paulo, e aqui eu entendo a sabedoria divina, que nós temos várias cartas. Porque ele não poderia mais ir, então ele escreve. Aqui eu entendo que mais uma vez Deus mexeu na história e fez, você vai deixar o recado para as próximas gerações, né? E ele diz assim, eu vos peço, não vos desfaleça nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo entendia que aqueles irmãos só poderiam estar salvos porque ele pregou o Evangelho, mesmo estando preso por isso. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos. Deus nos colocou naquela lista santa, que está lá nos céus, com o nome de todos os santos. Mas ele fez isso com o seu bendito propósito, não só para nos salvar, mas também para nos dar ministério. A minha oração é que cada um de nós exerça a sua missão, para que lá no final, quando terminarmos a nossa carreira, possamos dizer a Deus, ó Senhor, eu exerci a missão, cumpri a minha carreira, guardei a minha fé, trabalhei para Ti,
recebe, Senhor, né, a minha vida, o meu coração e tudo que fiz, porque eu fiz para a sua glória. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. Porque o Senhor em todas as coisas tem cuidado de nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor deu esse ministério ao apóstolo Paulo e ele chegou até nós. 2000 anos depois, nós estamos aqui e fomos recebidos pelo Senhor. Ó Deus, continua usando a tua igreja para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que não te conhecem, para alcançar, Senhor, aqueles que precisam ter os olhos abertos, como Paulo teve no caminho de Damasco. Obrigado, Deus, por esse momento na tua igreja. Obrigado, Senhor, porque estamos aprendendo mais de ti. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, Igreja do Senhor aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, excelente domingo para todos nós.